sou Viviane, professora de História de vocês, e atendendo a pedidos e cheia de filtro na cara, eu vim dar essa aula para vocês. Estou preparando, são domingo, 6h20 da noite. E o terceiro ano é um ano interessante, porque é um fechamento, né? Mas a gente começa a entender, ou deveria começar a entender, que a gente sai do campo material e vai para um campo de ideias. Tudo que ocorre, tudo que a gente vai estudar durante o terceiro ano diz respeito às ideias. Desde que se começa lá atrás, na Revolução Francesa, a se falar de burguesia querendo poder, de uma revolução burguesa, porque a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, que a gente fala de revolução industrial, né? A burguesia assumindo o controle financeiro, um lugar de influência financeira e ideológica. E aí, de um lado, a gente tem a ideologia capitalista, a ideologia do dono do modo de produção, e de um outro lado, já que vai surgir uma classe trabalhadora assalariada, dependendo desse modo de produção, e que oferece a sua força de trabalho para ser remunerado por isso, nós vamos ter uma ideologia socialista, comunista, né, de classes, de luta de classes. Muito bem. Isso vai dominar todo o século XIX, XX, finalzinho XIX, mas mais o XX. E a gente vai falar, tem falado, de consciências ideológicas. Como assim, Viviane? É que a gente viu um pouquinho sobre o imperialismo, né? Sobre esse domínio das grandes potências nos pequenos países de África e Ásia, o neocolonialismo. Desculpa, gente. E aí, a gente vai pensar como que esses países sofrem essa influência, que não está só no poder, não está só no domínio bélico, por exemplo, das armas de guerra, não está só nisso. A gente vai pensar que são países com estruturas nacionais fracas. Quando a gente pensa em nacionalismo, a gente pensa que um país consegue pensar a si próprio, com a sua nação, enquanto unidade, né? Isso é importante a gente saber, porque é isso que vai influenciar a questão do nazismo, a questão do fascismo. E aí, então antes da gente dar esse passo, eu queria que essa aula de hoje fosse para que nós falássemos sobre identidade nacional ou nacionalismo. Queria ler para vocês um trechinho, tá bom? Esse trecho diz o seguinte: a discussão sobre o conceito de nação perpassa a historiografia e assim nos obriga a uma rápida revisão. Benedict Anderson definiu nação como uma comunidade política inimaginada e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e ao mesmo tempo soberana, pois mesmo sem todos seus membros se conhecerem, eles se reconhecem como membros da mesma comunidade. Na sua análise, apontou os mecanismos para a construção e manutenção dessa comunidade imaginada. Ele separa as noções de nação e de Estado, fazendo uma abordagem mais conceitual, relacionada com as raízes culturais, religiosas, a língua ou o idioma nacional. Dentre outros, Anderson, visando resgatar a origem da consciência nacional, diferente de Hobsbawm, que se situou a partir do século XVIII, ele recuou ao final do século XV e início do século XVI. Final do século XV e início do século XVI, para explicar a difusão da ideia de consciência nacional, atrelada ao surgimento da imprensa em 1500. Dizendo, gente, que apesar de limitada, né, tá se referindo a uma coisa que a gente consegue encontrar, tipo de cultura, religião de um povo. Se esse povo se entende comunidade, se ele entende que ele tem uma força porque está em unidade, isso toma um poder, isso toma uma dimensão perigosa até, é soberana, isso toma força. E a gente precisa entender que isso está no campo da ideia, isso está no campo, né, do pensamento, da consciência. Se a gente não entender isso, a gente não prossegue. Porque não é uma coisa que a gente pode tocar, não é material. Ah, eu sou nacionalista, onde que eu compro? Não é isso, eu preciso sentir, entendeu?
A gente vai falar ideologia nazista. A gente vai falar de ideologia comunista. É por isso que hoje tem mais briga meio besta de direita e esquerda. Tem gente que não sabe nem o que é isso. A gente precisa entender que isso é ideologia. Toda ideologia é uma forma de viver. É a forma como você enxerga o mundo. Você sente aquilo e você enxerga o mundo por aquele viés, por aquele olhar. A gente precisa entender isso, tá bom? No finalzinho vou deixar uma pequena atividade para a gente começar a reforçar isso. Nada muito grande, nada que cobre muito. Espero que essa videoaula que é minha tenha contribuído para vocês. Deixa o seu feedback para mim, por favor, tá? Fiz o meu melhor, não sou nenhuma blogueira, nenhuma professora expert, mas fiz o meu melhor aqui.